Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Que o Espírito de Deus também possa estar ao seu lado neste momento. Muito bem. Essa daqui é minha sogra, aquele rapaz ali é meu sogro, Valdionor, Maria, conhecida como Maria de Novo, é minha sogra. Aquele é o Lucas, meu cunhado, que é filho do meu sogro, certo? Irmã da minha esposa, Letícia. Letícia é a filha de Maria, que é mulher de Novo. Novo é meu sogro, certo? E eu entrei na família deles. Entenderam? Maria, minha sogra, é essa daqui. Levante a mão aí, todo mundo conhecer. Isso. Lucas é aquele outro rapaz lá. Muito bem. E Letícia, minha querida esposa, é aquela moça linda ali, a mulher mais linda do mundo. Aí vai ser a igreja toda. Eu já estou me sentindo como fosse parte da família aqui, sabia? Porque meu sogro chegou aqui e disse: aquela é minha tia, aquela é minha prima. E aí foi falando e eu disse: a igreja toda Na verdade, quem não faz parte da família de sangue, quando aceita Jesus, faz parte da família da fé, não é isso? Então todos nós somos família em Cristo Jesus. Eu hoje sou evangelista, sou capelão, que nem meu sogro falou, do Clube Desbravador Guardiões do Vale, o melhor clube do estado de Sergipe. Guardiões do Vale. Tem um rapaz ali de esquina não. E faço parte da equipe de mordomia. Sou coordenador da equipe de mordomia do distrito de Tobias Barreto. Lá tem 2 distritos, Tobias Central e Tobias Oeste, né? Eu faço parte da Tobias Central. E louvado seja Deus por isso, porque a cada dia que passa eu entendo que foi um chamado que Deus fez para mim. Porque quando o meu sogro foi fazer um evangelismo lá onde eu moro, eu era um menino que não conhecia da Bíblia, não sabia o que era capítulo nem versículo. E se você dissesse assim: João, abra aí o livro de Gênesis capítulo 1, verso 1, eu não sabia o que era capítulo nem versículo. Sabia o que era o livro porque a gente lê aquele nome em negrito, mas eu não sabia discernir o que era capítulo nem versículo. E hoje, para a honra e glória de Deus, Deus me chamou para pregar o Evangelho. A primeira vez que eu fui pregar o Evangelho, eu tinha que ficar segurando no púlpito, porque se eu folgasse uma perna, ela balançava. Então eu tinha que firmar as duas no chão. A gente tem o costume de, depois do sermão, ir para frente da igreja, ali na porta, dar, né, aqueles parabéns, seja bem-vindo, volte sempre. E se alguém ousasse me perguntar qual foi o sermão, eu não sabia. Porque o sermão era aquele sermonário nas quarta-feiras, porque não vai ninguém, né? A gente costuma colocar as pessoas que não têm o costume de pregar nas quartas, nos domingos, porque é o dia que vem menos pessoas para o culto. Nesse dia parece que foi o dia que foi mais gente. É Joãozinho que vai pregar. Então eu vou lá ver. Então eu fiquei muito nervoso naquela época. Até hoje fico nervoso. Eu não sei quantos aqui vai pregar e fica nervoso, dá aquele frio na barriga. Eu também fico. E um dia eu perguntei a um pastor: pastor, o que é que eu faço para que esse frio na barriga saia? Para quando eu entrar na igreja ali no púlpito, esse frio da barriga sair. Ele disse: João, ore para que esse frio na barriga nunca saia. Porque no dia que esse frio na barriga sair, é porque você já está se achando. É porque você já está achando que você é o tal. Então ore a Deus para que esse frio nunca saia. Para quando você for entrar ali por detrás da igreja, que for para o púlpito, aí você lembre que você não é nada e convide o Espírito Santo para estar com você. Eu quero dizer que hoje eu senti o friozinho na barriga. E não pedi a Deus para que esse frio saia. Eu pedi para que o Espírito Santo venha comigo. Porque se Ele estiver comigo, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Amém? Muito bem. Eu já me apresentei e agora eu queria orar com vocês. E queria orar com vocês. Não somente com vocês, mas também com aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos agradecer, Senhor, por ter nos acordado esse dia, ter nos dado força para levantar da cama e nos ter dado esse privilégio de mais uma vez estar aqui na tua casa. Tem muitas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais que não estão hoje
em um templo, em uma igreja. Mas o Senhor diz que onde tem dois ou mais reunidos, ali o Senhor se faz presente. E existem pessoas que estão assistindo neste momento, e eu tenho certeza que o teu Santo Espírito está com essa pessoa também. Que ela possa ser transformada pelo poder do teu Santo Espírito. Que nós também venhamos sair daqui hoje com a certeza de que nós tivemos um encontro com o Senhor. E que o teu Santo Espírito possa encher o nosso coração, o nosso ser, para que a gente possa transbordar e falar do teu amor para todas as pessoas. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Abrimos aí a nossa Bíblia no livro de Lucas. O tema para hoje vai ser o reencontro de uma constante busca. Esse é o nosso tema. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, do verso 1 em diante, diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmurava os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Para nós entendermos a mensagem de hoje, nós temos que entendermos esses dois versos. O verso 1 diz que se aproximava de Jesus dois grupos de pessoas. Quais são eles? Publicano e pecadores. Quem são os publicanos e quem são os pecadores que iam em busca de Jesus para ouvir Jesus falar? Os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam imposto. Possivelmente, no grupo daquelas pessoas que cobravam impostos, tinha pessoas daquele mesmo grupo dos judeus que aceitavam esse cargo. Só que os publicanos, eles não eram bem vistos na sociedade. Porque muitos deles, posso dizer até a maioria deles, eles cobravam além dos valores para poder ficar com uma parte do dinheiro. E aí aquelas pessoas tinham os publicanos como os ladrões. Exemplo disso, Zaqueu, o publicano, disse que se ele porventura tivesse defraudado ou roubado alguém, ele devolveria quantas vezes mais? 4 vezes mais. Então, à vista da sociedade, os publicanos, eles não eram bem vistos. A sociedade não gostava dos publicanos. Mas existia um outro grupo que era o quê? Os pecadores. Aquelas pessoas que não estavam nem aí para a lei, que não estavam nem aí para a obediência. Então, quando Jesus começava a pregar, quando Jesus começava a falar, esses dois grupos se aproximou dele para ouvir ele pregando. Mas aí o verso 2 diz que e murmurava os fariseus e quem? E os escribas. E esses dois grupos, ele dizia assim, ó, este recebe pecadores e faz o quê? E come com eles. Quem são os fariseus? Os fariseus era aquele grupo de pessoas que estava responsável pela religiosidade, pelas coisas religiosas. Era aquelas pessoas que possivelmente tinha que ser o espelho da sociedade. Eram as pessoas que era para as pessoas olhar para aqueles homens e dizer assim, ó, esse aí é um homem de Deus. Eram os homens que estavam organizando as coisas espirituais. Mas a Bíblia fala também de um outro grupo que é os escribas. Quem são os escribas? Os escribas é aqueles que estavam responsáveis a escrever algo. Por exemplo, se estava sendo julgado uma causa, tinha que estar ali quem para escrever aquilo ali? Os escribas. Se você fosse escrever algo
religioso, algo que fosse espiritual, quem estava ali para escrever? Os escribas. Eu não sei se vocês lembram da história de Esdra. Esdra, ele era um escribas. Então, 2 grupos se aproximou de Jesus e 2 grupos murmurou porque Jesus estava recebendo aquele grupo. E aí, os escribas, junto com os fariseus, dizem assim, ó, e esse homem, ele recebe pecador e come com eles. Jesus, entendendo o coração e navegando a mente daqueles 2 grupos, Jesus conta 3 parábolas, tentando explicar o motivo, a razão de que ele estava ali conversando com aqueles pecadores e com aqueles publicanos. E aí Jesus começa com a parábola que está do versículo 3 em diante, que diz assim, olha: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus, percebendo que aqueles homens estavam murmurando, porque ele estava conversando com pecadores e publicanos, aí ele diz assim, olha, qual de vocês, os fariseus e os escribas, qual de vocês tem 100 ovelhas e vocês perdem uma e não deixa as 99 no deserto e não vai atrás de uma que se perdeu? Eu tenho certeza que pastor nenhum vai chegar à boquinha da tarde, vai colocar suas ovelhas, o seu gado, o seu rebanho no aprisco, vai contar e vai perceber que está faltando uma e ele não vai deixar as 99 lá e não vai atrás daquela que se perdeu. Aí Jesus continua o verso e diz assim, olha, o verso 5: achando-o, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. Aí o verso 8 diz assim, ou qual? Quando o verso 8 começa com essas palavras, ou qual, dá a entender que Jesus não deu brecha de uma parábola para outra. Jesus conta uma e logo encarreia com a outra. Aí ele diz assim, ou qual é a mulher que tem 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí o verso 11 diz: continuando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou procurar para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda muito longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa
a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazeis também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso, mas eu li essas 3 parábolas porque eu não sei se existe alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Eu não sei se existe alguém aqui que já leu estas parábolas. E eu preciso explicar ela e com o poder do Espírito Santo nós tirar lições para a nossa vida nesta manhã. Jesus ele conta 3 parábolas por um objetivo: ensinar o ser humano de que ele veio buscar o perdido. Jesus ele conta 3 parábolas e nessas 3 parábolas existem coisas extraordinárias e eu queria tirar lições para nós hoje. A primeira lição que nós tiramos da parábola é: das 3 parábolas existem coisas em comum e coisas comuns. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, mas tanto a ovelha, quanto a dracma e quanto o filho estava perdido. Todos os 3 estavam perdidos. Eu não sei se vocês perceberam, mas tanto a ovelha foi encontrada, quanto a dracma foi encontrada, e também o filho foi encontrado. Eu não sei se vocês perceberam que quando o pastor foi atrás da ovelha, que encontrou essa ovelha, que colocou sobre os ombros e chegou aonde estavam os seus amigos, ele disse assim: vamos festejar. Quando ele encontrou a sua ovelha, ele festejou. Houve uma festa quando a ovelha foi encontrada. Eu não sei se você percebeu, mas quando aquela mulher encontrou a dracma, ela disse também: vamos festejar. Eu não sei se você percebeu, mas quando o homem vê o seu filho vindo, ele abraça, beija e diz assim: olha, vamos matar um novilho cevado, o melhor novilho, vamos matar. Vamos festejar, porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Estava perdido e foi encontrado. Eu quero dizer para você que quando Jesus encontra um perdido, há festa no céu. A única cerimônia, eu posso dizer isso, a única cerimônia que há festa no céu é quando um pecador se arrepende. Agora eu não poderia sair daqui sem trazer mais lições, porque essas parábolas são ricas. E eu queria dizer para você que tanto a ovelha representa algo, quanto a dracma representa, e também o filho representa. O pastor representa alguém, a mulher da parábola também das dracmas representa alguém, e o pai do filho também representa. Ô João, mas o que é que a ovelha representa? Olha, biblicamente a gente pode confirmar que a ovelha representa 2 coisas. A primeira dela é que a ovelha representa o planeta Terra. E eu sei que vocês sabem disso. Em todos os planetas que Deus criou, o planeta Terra foi o único, ou é o único que habita o pecado. É o único planeta que contém pecado, que foi contaminado. E aí Jesus veio para resgatar esse planeta. A ovelha representa esse planeta. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei se vocês já ouviram, pessoas que dizem assim: você acha que Jesus vai vir a essa terra? Ele veio a primeira vez e as pessoas crucificaram, mataram, chicotearam. Você acha que Jesus vai vir a essa terra novamente? Claro que vai. Ele prometeu. E se há uma pessoa que promete uma coisa e cumpre, essa pessoa é Jesus. Jesus, no livro de João, no capítulo 14, ele diz: não fique com seu coração atribulado, nem triste, não se preocupe. Eu vou para a casa do meu pai.
Eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, e quando eu preparar, eu vou voltar e vou buscar vocês, porque eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Só que o livro de Apocalipse diz que o lugar que Jesus vai morar, a habitação de Deus vai ser aqui. Joãozinho, mas não existe um outro planeta melhor para que Deus possa nos levar? Não existe. Não existe um planeta melhor do universo para Deus fazer ou colocar o seu trono. Você sabe por quê? Porque em nenhum outro planeta existe o sangue de Jesus derramado. Só aqui no planeta Terra existe o sangue de Cristo Jesus derramado. Esse lugar aqui é o lugar melhor do mundo, porque é o lugar onde o sangue de Deus habita. Nós vamos viver nesse lugar restaurado, a Bíblia diz. Mas é aqui que nós vamos viver. A ovelha representa o planeta Terra, mas a ovelha também representa eu e você. A ovelha também representa o ser humano. O ser humano foi quem pecou, o ser humano foi quem entrou em uma condição que ele não consegue sair sem ter alguém para ir buscar. E é essa a condição de uma ovelha. Eu não sei quantos aqui sabem o que é uma ovelha. Quantos aqui conhecem uma ovelha? Levante a mão para ver. Muito bem. Eu estou falando ovelha mesmo, de 4 patas. Aquela que faz mé. Essa mesmo. Você conhece? Pronto, é essa. Você sabe que quando uma ovelha está perdida, ela sabe que está perdida? Você sabe disso? Uma ovelha, quando se perde, ela sabe que está perdida. A ovelha, ela sai do seu aprisco, vai uma para um canto, outra para outra. Mas se uma ovelha se perder e sair do rebanho, quando ela levantar a cabecinha dela, que olhar por lado que não vê ninguém, nenhuma das amiguinhas delas, ela se desespera. Ela começa a berrar desesperadamente, que se você não colocar uma outra perto dela, até ela acostumar a ficar sozinha, ela vai ficar berrando. Você quer ver? Compra uma ovelhinha e bota no fundo do seu quintal, que você me diz depois o tanto que essa ovelha vai berrar. Sabe por quê? Porque ela sabe que está perdida. O problema dela é que não sabe voltar. Ela sabe que está perdida, mas não sabe voltar para o seu aprisco. Aí precisa do pastor ir atrás e buscar essa ovelha. Deixar as 99 e buscar essa ovelha. Foi isso que Jesus fez. Jesus deixou anjos no céu, seres que não caíram. Jesus deixou o seu trono e veio atrás da ovelha que se perdeu. Essa ovelha que se perdeu é eu e você. Você sabe que quando um pastor vai atrás de uma ovelha, já é a boca da noite, né? Já é o escurecer. A ovelha, quando se perde, entra em lugares espinhosos, cheio de pedras. E a pessoa que vai atrás vai se machucar. Vai pisar em espinho, vai pisar em pedras, vai entrar em lugar fechado. E quando chegar com a ovelha no ombro, vai chegar machucado. Ele também vai encontrar a ovelha machucada, a ovelha triste. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, quando veio a este mundo, ele encontrou pessoas machucadas. A historinha das crianças contou do homem aí leproso, não contou? Pronto, a ovelhinha estava machucada. Jesus encontrou mulher que estava sangrando há 12 anos. Jesus encontrou pessoas com depressão. Jesus encontrou pessoas passando dificuldade. Jesus encontrou pessoas enfrentando a morte. E Jesus pega essas pessoas e diz assim: ó, eu estou aqui para te ajudar. Mas o propósito de Jesus não foi vir aqui curar as pessoas. Não foi esse o propósito. O propósito de Jesus foi agir na ferida
Jesus não queria passar o remédio em um lugar que estava manchado, machucado. Jesus queria dar o remédio para curar aquilo que fazia aparecer a ferida. Jesus não veio aqui simplesmente passar um remedinho naquele leproso. Jesus veio aqui para curar aquilo que fazia o homem ter lepra. E aquilo que fazia o homem ter a lepra era o quê? O pecado. E Jesus veio aqui para atingir o pecado. E aí Jesus foi crucificado, porque o propósito de Jesus vir a esse mundo foi ir para a cruz. Esse foi o propósito. Ao vir buscar a ovelha perdida, que é eu e você, Jesus também se machucou. Jesus pisou em espinho. Jesus pisou em pedra. Mas ele foi até o fim. Louvado seja Deus por isso. Joãozinho, o que é que a dracma representa? Eu não sei se você percebeu, mas a dracma ela foi perdida na onde? Dentro de casa. Irmãos, existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Existem pessoas que estão perdidas dentro de casa. E Jesus todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, está indo de encontro, procurando essas pessoas que estão perdidas dentro de casa. Jesus não para. Jesus não para de ir de encontro a essas pessoas. Assim como Jesus não para de ir de encontro às pessoas que estão lá fora, as ovelhas que estão lá fora, Jesus também não deixa de ir de encontro às pessoas que estão dentro de casa e que possivelmente estão perdidos. A Bíblia diz que um jovem, ele olha para seu pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte dos meus bens. Eu quero a minha herança. Irmãos, herança só divide depois que o pai morre, não é isso? Herança só é dividida depois que os pais morrem. Quando um filho diz assim para o pai: pai, eu quero a minha herança, é como se o filho estivesse pedindo que o pai morresse. A Bíblia diz que aquele pai, sem argumentação, sem argumentar nada, dá a parte que cabe para aquele menino. O menino sai. O menino vai viver a sua vida errada. E aí a Bíblia diz que houve uma fome naquele país onde aquele menino estava. Aquele menino gastou tudo que tinha e ele passou a procurar emprego. Só que o único emprego que ele encontrou foi o quê? Cuidar de porcos. Viver na lama, na sarjeta. Cuidar de porcos. Aquele menino cuidando de porcos sente vontade de comer. E a Bíblia diz que ele sentiu vontade, o desejo de comer o quê? A comida dos porcos. Só que ele diz assim: já que eu tenho que trabalhar, eu vou pedir trabalho a meu pai. Já que eu tenho que trabalhar para sobreviver, na casa do meu pai tem trabalhadores, e os trabalhadores do meu pai estão passando melhor do que eu estou passando aqui. Então eu vou para a casa do meu pai e vou pedir emprego a ele. E aquele menino sai. E o que me deixa mais impressionado é que a Bíblia comenta que quando o filho se aproxima, o pai já vê de longe. Me dando a entender que aquele pai nunca esqueceu ou nunca desistiu de orar por aquele filho. Aquele pai, ele estava todos os dias, todas as manhãs, possivelmente todas as tardes, olhando para a direção daquele portão, daquela cancela, quem sabe, daquele colchete, e dizendo assim: a qualquer momento meu filho aparece por ali. Porque quando o filho chega, o pai avista ainda de longe e corre para o abraçar. Irmãos, aquele menino não vinha bonito, aquele menino não vinha limpo, aquele menino cuidava de porcos, não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar uma roupa decente. Mas o pai não liga, não se importa para a situação daquele menino. E a Bíblia diz que aquele pai vai lá e abraça aquele filho. O menino todo sujo,
E o pai grita para o seu servo e diz assim: traga aí uma roupa nova, coloca nele. E possivelmente ele não ia vestir uma roupa antes de tomar um banho. Aquele menino toma um banho, fica limpo, veste uma roupa. Aí o pai diz assim: agora coloca um anel novamente no dedo dele. Faz dele novamente o meu filho. E vocês lembram que todo ano a gente mata um novilho? Aquele novilho lá que está sendo gordo, está engordando para a festa, para um momento especial. Aí o pai diz assim: olha, não há um momento melhor do mundo do que esse. Mate lá aquele novilho, porque é agora que a gente vai festejar. Nós um dia se afastamos de Deus. Nós um dia largamos a nossa casa, largamos os pés de Cristo Jesus e cometemos pecado. E nós precisamos que esse pastor, esse Jesus viesse atrás de nós. Jesus encontrou nós aqui todo sujo, todo melado, todo manchado pelo pecado. Mas ele diz assim: olha, novamente eu quero fazer de você o meu filho. Novamente eu quero fazer de vocês as minhas filhas. E Jesus agora vem limpando o nosso ser. Eu queria contar aqui uma experiência que aconteceu com Jesus. Lembra quando Jesus nasceu? Lembra? Jesus nasceu numa manjedoura, sem ter um lugar adequado para nascer. Lugar onde animal come não é um lugar adequado para o Messias nascer. Mas foi ali que Jesus nasceu. Você lembra de que quando Jesus nasceu, Satanás queria matar Jesus? Lembra? Mas quem era que cuidava de Jesus? Anjos. Lembra? Anjos cuidavam de Jesus. Quando estava para acontecer algo, aí o pai de Jesus, o pai terrestre de Jesus, tinha sonho. Um anjo dando recado: sai daqui porque estão querendo matar ele. Não era assim? O anjo cuidava de Jesus. Jesus cresce. Jesus se batiza. Quem continua cuidando de Jesus? Os anjos. Lembra lá no deserto? Depois que Jesus passa 40 dias com fome, aí vem um anjo e o alimenta. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Também um anjo cuidou dele. Existem pontos que a gente precisa ler, estudar e meditar no que estamos lendo. Antes de Jesus se batizar, anjos cuidavam dele independente. Estava passando por problema, o anjo ia lá e resolvia: tira ele daqui. Depois que Jesus se batizou, o anjo continuou cuidando, mas precisava de uma resposta ou uma ação de Jesus. O anjo ia cuidar, mas precisava que Jesus permanecesse fiel. No deserto, ele passou por tentação, sim ou não? Passou. O anjo poderia chegar e dizer assim: Satanás, sai daqui, porque aqui é um ungido do Senhor, você não tem poder contra ele, sai daqui. Podia ou não podia? Mas ele ficou de parte, porque era necessário Jesus ser fiel. Ah, você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come. Aí Jesus disse o quê? Muito bem. Ah, se você é o filho de Deus, se atira daqui abaixo, porque está escrito que Deus enviará os anjos e te sustentará para que você não tropece em nenhuma pedra. O que foi que Jesus disse? Não tentará o Senhor teu Deus. Olha, tudo isso aqui foi me dado, tudo. E eu dou a você se você se prostrar e me adorar. O que foi que Jesus disse? Adorará somente a Deus. Depois de tudo isso, quem foi que apareceu? Um anjo. Jesus estava com fome, sim ou não? O que foi que o anjo deu para Jesus? Irmãos, eu queria dizer para você que antes de você se batizar, Satanás, ele faz de tudo para tirar a sua vida. De tudo. A Bíblia diz que o diabo está como um leão nos rodeando,
tentando nos devorar, mas a graça de Deus é tão grande que não permite. É por isso que o diabo não consegue vencer você. Irmãozinho, se Deus protege os filhos, porque antes de ser batizado, Satanás não destrói. Porque Deus não permite. Anjos cuidam de você independente se você aceitou Jesus ou não. Anjos protegem você. Mas depois que você se batiza, o diabo continua tentando. Mas Deus permite que você seja provado, para você dizer assim: em nome de Jesus eu vou vencer. E depois que você vence, aí Deus chega para você e diz assim: eu estou aqui. Na verdade, eu nunca tinha saído de perto de você. Eu estava te protegendo direto. Satanás, ele age, pelo menos da forma que eu vou explicar aqui, de 3 formas. Antes de você se batizar, Satanás quer tirar a sua vida. Satanás quer tirar a minha vida. Porque foi assim com Jesus. Jesus, antes de se batizar, Satanás queria tirar a vida dele. Mas depois que Jesus se batiza, Satanás muda a estratégia. Satanás não quer mais matar Jesus. Você sabe por quê? Porque depois que Jesus se batizou, Jesus inicia ali o seu ministério. E qual é o ministério de Jesus aqui na terra? Ser levado para a cruz e ser morto. Depois que Jesus se batiza, no momento que Jesus morre, estava decretado a morte de Satanás, o fim de Satanás. Então Satanás pensa: eu preciso matar Jesus antes dele iniciar o ministério dele. Porque quando ele iniciar o ministério dele, ele não pode mais morrer, porque se ele morrer, eu estou perdido. Aí Satanás diz: agora nós precisamos fazer com que ele peque. Porque se ele pecar, ele não é mais o Salvador, ele vai precisar de um Salvador. Então nós ganhamos. Aí Satanás vai lá no deserto e diz: olha, transforma essa pedra em pão. Se atira daqui. Se ajoelha e se prostra a mim e me adora. Peca. E Jesus permanece. Chega Jesus no Getsemane. Vocês conhecem muito bem a história do Getsemane. Quando Jesus se aproxima ali no Getsemane, ali chega o momento crucial do momento da vida de Jesus aqui na terra. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ficou numa agonia tão triste, tão intensa, que ele suou sangue. O suor dele se transformou em sangue. Ele olha para o céu e ele diz assim: Pai, se existe uma forma de salvar a ovelha perdida, de salvar a dracma perdida e de salvar o filho pródigo sem que eu passe pela cruz, que o Senhor faça isso. E por 3 vezes Jesus repete essas palavras. E você sabe o que é que acontece? Deus fica em silêncio. Mas aí ele diz assim: que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se não existe uma forma de salvar esse povo aqui, é do Buquim? Buquim 1, né? Se não existe uma forma de salvar esse povo, a não ser eu indo para a cruz, eu vou para a cruz. Porque eu preciso que eles estejam aonde eu estiver. Eu fico tentando imaginar Satanás quando Jesus diz assim: Pai, se existe uma forma de salvar a humanidade sem que eu passe pela cruz, que o Senhor faça isso. Eu fico tentando imaginar Satanás dizendo assim: ele vai desistir. Só que quando Jesus diz assim: que não faça feita a minha vontade e sim a tua, aí eu fico imaginando Satanás dizendo assim: não tem jeito não. Então, já que não tem jeito, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que a morte dele seja a pior morte que um ser humano possa passar. E você conhece o que Jesus passou. Até na hora da morte de Jesus, Satanás usa um homem para dizer: você não é o filho de Deus? Desça daqui, tira a gente daqui, e aí eu vou crer que você é o filho de Deus. Até na cruz, Satanás usa
palavras para desmotivar Jesus e morrer por mim e por você. Mas hoje eu estou aqui para agradecer a Deus pelo Filho obediente que Ele enviou para nos salvar. Porque se não fosse pela morte de Cristo na cruz, nós estaríamos perdidos. Mas assim como um homem pecou e a morte passou a todos, assim também pela obediência de um só homem, a salvação também passou a todos. E nesta manhã eu queria dizer para você, se existe alguém aqui que ainda não decidiu a tomar ou fazer parte dessa família em Cristo Jesus, se existe alguém aqui que ainda não passou pelo batismo, não demore em tomar essa decisão. Jesus está às portas para vir nos buscar. Você sabe, se houvesse uma oportunidade para que Satanás tirasse a vida do ser humano, ele tiraria a vida daqueles que ainda não aceitou Jesus. Porque se ele tira a vida de uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ele ganha. Mas se ele tirar a vida de alguém que já aceitou Jesus, ele ganha o que com isso? A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo viverá novamente. Então ele diz assim, olha, eu vou destruir a pessoa antes dele aceitar Jesus. Mas aí anjo está protegendo você e o guardando. Aí ele não consegue. Aí Deus lhe dá a oportunidade de aceitar Jesus. Aí você aceita. Satanás agora muda a estratégia porque ele não quer mais matar você. Satanás agora muda a estratégia porque agora ele diz assim, olha, se eu matar ele agora, ele vai ressuscitar no último dia. Então eu tenho que fazer com que ele peque. Aí a estratégia de Satanás é fazer com que você peque. Aí no dia que você peca, porque todos nós somos pecadores, aí ele diz assim, olha, tá vendo que esse negócio de crente não é para você? Tá vendo? Desiste. As mesmas palavras que ele disse para Jesus, desiste. Aí Jesus diz assim, olha, eu vou escrever uma coisa aqui, ó. Aí a Bíblia diz, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas, olha o mas, nós somos falhos. Aí ele diz, mas se todavia vocês pecarem, lembre que vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Tem pessoas que pecam e Satanás diz assim, agora desiste. Aí as pessoas desistem, sai da igreja, sai de Cristo. Aí Satanás agora diz assim, agora você pode morrer. Agora pode colocar uma corda no pescoço e se enforcar. Agora pode entrar na vida do mundo, do crime, para ver se uma bala perdida acerta em você e você morre. Pode? É isso que Satanás faz. Então se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração, não endureça ele. Diga sim para Jesus. Ah, João, mas eu vou pecar amanhã. E daí? Eu também peco. Ah, João, mas eu sou fraco. E daí? Eu também sou. Mas aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz é aquele que nos dá o perdão todos os dias, porque a misericórdia de Deus se renova toda manhã, amém? E eu queria fazer um convite para você nessa manhã. Quantos aqui gostaria de entregar sua vida a Jesus? Diga eu. Eu não ouvi bem. Quantos aqui gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Diga eu. Louvado seja Deus. Eu também estou falando para você que está dizendo eu aí na telinha. Louvado seja Deus pela sua vida, meu amigo. Louvado seja Deus pela sua vida, minha amiga. E que o Espírito Santo de Deus continue te usando, continue falando ao seu coração. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Louvado seja Deus. A Bíblia chega a dizer no livro de João, capítulo 17, verso 20, o seguinte: rogo somente não apenas por estes, mas também por aqueles que acreditarem em mim por intermédio da tua palavra. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês um dia ouviram a palavra de Deus e decidiram acreditar. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer
Porque na tua palavra diz que aqueles que ouvem a tua palavra e entregam-se a ti, o Senhor está de braços abertos para o receber. Assim como aquele filho pródigo que saiu de casa, viveu uma vida errada, e se lembrou, caiu em si e voltou para casa e o Senhor o recebeu. Estamos aqui também para pedir perdão pelos nossos erros, nossas faltas. E que o Senhor possa estar também de braços abertos para receber cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos erros e pecados cometidos, para naquele grande dia, quando o Senhor vir nas nuvens do céu, estejamos vivos ou descansando no pó da terra, que nós venhamos ouvir a tua voz, vinde bendito do meu Pai. Tome posse do reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que maravilha vai ser esse momento, Senhor. Nesta manhã queremos nos entregar ao Senhor. Que o teu Santo Espírito nos conduza nessa jornada, nessa caminhada rumo às mansões celestiais. E que cada família que está aqui representando possa ser guiada pelo Senhor. Que cada internauta que esteja aí nos ouvindo, assistindo, que possa ser também abençoado e transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.